Continuando no livro do Manuel Flamengo de Miranda, No Rumo de um Mundo de Regeneração, os espíritos conversavam, né, e estavam falando justamente sobre o poder do pensamento moldando a matéria, né, o fluido universal ao nosso redor. Seguir. Vivemos num mundo de energia que se amolda à onda mental, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e se tornam material. Vejamos a nossa presença real nessa saleta, em que não somos detectados pelos reencarnados. E, nada obstante, estamos percebendo, sem atropelamentos, as ocorrências que aqui têm lugar. Invisíveis somos, entretanto, tangíveis, porque temos peso atômico e volume próprio, graças ao envoltório do perispírito, que nos modela a aparência. Podemos registrar aqui o que ora percebemos como também, com um pouco de fixação da mente, acompanhar regressivamente tudo quanto aqui ocorreu, porque está impregnado nas diferentes faixas e ondas vibratórias. Diga. Silvio, olha só que legal. Fluido vital. Se não, querido, nós estávamos comentando sobre isso na quinta-feira. Olha só, vivemos num mundo de energia, vamos falar fluido vital, que se amolda à onda mental, dando lugar a formas transitórias que o tempo cristaliza e o torna material. Tudo isso aí é uma definição também de fluido vital, ou não? Sim. É isso só. E é interessante, né, no parágrafo seguinte, né, quando ele fala, né, dessa coisa que, apesar de, dimensionalmente, os seres estarem em lugares diferentes, mas, apesar dos espíritos no nosso campo vibracional serem invisíveis, eles são tangíveis, né, porque eles também têm matéria, eles têm um revestimento também. Eles só não conseguem ser visualizados por nós por causa das diferenças dimensionais, as dimensões vibracionais. Diga. E quando ele fala aqui que eles podem perceber, né, o que aconteceu, mais ou menos, porque está tudo impregnado, né, ocorreu porque está impregnado nas diferentes faixas e ondas vibratórias. Então, tudo é o fenômeno, né, que é conhecido como psicometria, que você, a partir de um objeto, você consegue ver toda a sua trajetória, por onde ele passou, o que aconteceu ligado a ele. Então, tudo o que acontece, todas as vibrações vão sendo impregnadas na matéria, no ambiente, no fluido do ambiente. E se você tem capacidade de ler isso, você, através de um objeto, de alguma coisa que foi impregnada por aquela energia, por aquela vibração, saber tudo o que aconteceu naquele momento, naquele ambiente. A gente acho que todo mundo já viu muito isso em filme, né? O pessoal pega um objeto e dali ele consegue ver o que aconteceu retrogradamente, entende o que aconteceu com aquela pessoa e muita gente acha que isso é pura ficção, mas não é não. As energias vibracionais, elas realmente, elas não se dissipam simplesmente e desaparecem. Elas continuam presentes. Aí a gente cai naquela coisa de algumas teorias, né, que falam que o tempo não é linear, que o tempo, como a gente entende, não existe, que ele é uma coisa dinâmica, que você pode caminhar pelo tempo. É exatamente isso. Se você aprender
a entender e ler as impregnações vibracionais nas energias ao nosso redor, você consegue, de fato, de alguma maneira, quase que viajar no tempo, que você consegue ver o que aconteceu para trás. Alguém quer falar? Silvio, eu queria falar, sabe o que eu acho interessante? Pegando esse gancho que você acabou de falar aí, que ele fala aqui que visíveis somos, entretanto tangíveis, bem específico, eu acrescentaria outra coisa, sentimentos. É outra dimensão. Além disso, também tem sentimentos. Acho que foi até a Sônia ou a Solange que falou, temos a vontade de querer fazer esses objetos. É muito profundo. Isso aqui é só a parte física, vamos falar assim, que ele fala aqui, que nós temos volume, graça, só dando a parte física do perispírito, qualquer coisa assim, mas por trás também tem a vontade, que é muito mais rica, muito mais profunda, só isso. Isso mesmo. Ouvimos, nesse momento, alguns gritos e correria na direção do apartamento ao lado. Não somente as pessoas, como alguns espíritos foram atraídos, e, ao nos adentrarmos, defrontamos uma paciente visivelmente incorporada por um inimigo espiritual, que a dominava. Tudo acontecera rapidamente. Ao ser notificada que estava confirmado o diagnóstico de Covid-19, ela se contraiu e, dominada pelo medo da morte, começou a desarmonizar-se interiormente. Quando o adversário que a persegue há algum tempo utilizou-se das circunstâncias para provocar uma grave reação, perfeitamente dispensável. Agitou-se e começou a debater-se nas mãos dos enfermeiros, que logo pensaram ser uma crise emocional, como realmente o era, e de imediato aplicaram-lhe uma alta dose de calmante, deixando-a prostrada. Como é importante a gente controlar os nossos medos. E por que muitas vezes os espíritos que não têm carinho por nós, eles tentam fazer com que a gente sinta pavor de alguma coisa, de alguma situação, porque o medo ele é um sentimento muito poderoso e que realmente desequilibra a gente, que a gente não consegue pensar, a gente não consegue realizar nada com medo. E quando a gente está apavorado, o desespero faz com que a gente abra todas as nossas portas, permitindo que situações como essa aconteçam. Então, é muito importante a calma. E é muito importante, nas situações de apreensão, você dar aquela parada, respirar, buscar o equilíbrio. Porque se a gente é dominado pelos nossos medos, pelo pavor, a gente não consegue se controlar, a gente não consegue vigiar, a gente não consegue orar e a gente está sujeito, com mais possibilidade, com mais força, à presença de entes que ainda mantêm certa animosidade contra nós. O irmão Cláudio aproximou-se da paciente e, aplicando-lhe energias restauradoras, afastou um invasor, que foi controlado pelo nosso mentor, enquanto ela passou a dormir sob a ação do medicamento dos fluidos. Foi transferida imediatamente para a parte do hospital em que poderia ficar com outros enfermos, sem o perigo da contaminação a outros pacientes. Isso aí me lembrou, no auge da pandemia, eu vi um post na internet, né, que estimulava as pessoas, né, a fazerem exercícios respiratórios
para melhorar a capacidade respiratória e, para caso pegassem a Covid, estarem com uma capacidade respiratória melhor para enfrentar a doença. E vejam como isso é interessante. Na verdade, o objetivo por trás disso, né, não digo nem que a pessoa que inventou essa história, os que propagaram isso na internet, tivessem essa noção. Mas quando você faz o exercício respiratório, é como você fazer um pranayama no yoga. É você revitalizar as suas energias. É você se fortalecer com o prana universal. Então, na verdade, ali não era um exercício simplesmente, eu acredito que isso tenha sido intuído pela espiritualidade até, não era um exercício para um nadador melhorar o tempo que ele fica com a respiração presa, quanto tempo ele consegue, quanto ar ele consegue inspirar. Nada disso. Era simplesmente uma renovação energética através da respiração, nutrindo as pessoas com mais e mais prana, para reequilibrar, reharmonizar o seu organismo, sim, para enfrentar a pandemia. Mas o motivo não era o que se divulgava na internet, mas uma coisa muito mais profunda. Era renovar as suas energias com a ajuda do próprio universo. E isso é bacana. E é feito de uma maneira sutil, em que ninguém que recebe essa informação coloca barreiras ou olha atravessado porque é uma instrução religiosa ou de um apelo de algum tipo de doutrina. Não, o pessoal encara como um simples exercício físico e realiza o que tem que realizar. E, às vezes, a espiritualidade usa isso, e até com frequência. Não é que ela esteja enganando a gente. Ela usa os instrumentos que tem. Então, às vezes, se aproveita de uma crença, mesmo que ela não seja mais correta, para, através daquilo que as pessoas acreditam, aceitarem a orientação ou o remédio que está sendo oferecido para a sua própria saúde, para o seu próprio bem-estar. Engraçado. Falando de exercícios de respiração, durante a Covid, a mamãe veio para cá e ficou aqui com a gente, e aqui ela pegou Covid, né? Uhum. E o engraçado é que aqui ela não foi para o hospital, ela foi parar no hospital, mas não por causa do Covid. Porque, de repente, eu comecei a pedir para a fisioterapeuta fazer só exercício respiratório com ela. E ela saiu daqui até bem em relação à Covid, mas porque só fazia exercício respiratório. Toda vez que ela começava com falta de ar, a gente falava, não, faz os exercícios. Aí ela respirava, e aí acalmava e ficava bem. E acabou passando pelo Covid quase que sem notar que teve, né? Esse exercício respiratório aí, que é o que você está falando, na verdade, era muito além do que só um exercício, né? Agora que eu estou percebendo isso. É exatamente isso. Você usa a informação que aqueles que precisam ser avisados, entre aspas, têm. E, através dela, você, entre aspas, né, manipula, né, mas não é uma manipulação, na verdade, né, para que as pessoas façam o que deve ser feito, mas sem que se sintam ofendidas por terem que fazer uma coisa que elas não acreditam. E esse movimento energético dos exercícios respiratórios é o que exatamente você falou. Eles renovam as suas energias e transmitem uma calma profunda. Por isso que, geralmente, as meditações elas se iniciam com respirações, porque ele renova as suas energias e, com isso, ele se harmonizando, vem uma profunda calma, que é o que você está escrevendo na mamãe.
ela se acalmava. E quando você se acalma, é muito mais fácil você se harmonizar. É a questão que eu falei do medo. Você calma, você se harmoniza, você pensa, você consegue prestar atenção no que está acontecendo, você consegue orar. Tudo acontece como tem que acontecer. E quando você está agitado, nervoso, você não consegue parar e prestar atenção nas coisas. Ao sair da sala, em pleno corredor que levava à UTI, onde já se encontravam pacientes sendo atendidos com respiração artificial, um deles, porém, sexagenário, com uma história clínica mais grave, porque cardíaco, experimentava asfixia proveniente do pulmão totalmente possibilitado de cumprir sua função, graças às colônias maciças do vírus na sua volúpia devoradora. O coração pulsava com imenso esforço para bombear o sangue e começou a falhar. O rosto congestionado pela asfixia e os olhos um pouco fora das órbitas denunciavam a presença da morte, o que se deu inexoravelmente. O irmão Spinelli aproximou-se do cadáver, enquanto os funcionários tomavam as providências compatíveis e, apontando os brônquios e as câmaras pulmonares, elucidou penalizado. Que tragédia a do vício do tabaco! Nosso irmão é considerado como suicídio indireto, por haver submetido seu organismo a pressão para substâncias químicas do cigarro, que lhe destruíram os alvéolos delicados, impedindo-os de manterem as suas funções vitais. Observamos que espíritos viciosos de péssimo nível moral acercaram-se do cadáver e arrebataram o recém-desencarnado, antes da eliminação das últimas energias vitais do organismo. O pobre amigo, continuou Spinelli, despertará e passará a viver um verdadeiro pesadelo, pela ignorância da ocorrência do fenômeno que acaba de suceder. Os suicídios indiretos no mundo são em número colossal, porque tudo que atenta contra a saúde, o bem-estar e o equilíbrio do organismo, da vilegiatura carnal, é uma agressão que culmina por derrotar. Então, essa história do suicida inconsciente, né, que é o livro mais clássico que fala isso é Nosso Lar, em relação ao próprio André Luiz, é uma condição, como ele diz aqui, super, hiper, ultra frequente, porque todos nós, praticamente, cometemos algum, não chega a ser um desatino, mas algum hábito que, de alguma forma, não leva o melhor ao nosso corpo físico. Então, há uma boa possibilidade, durante a nossa vida, a gente tenha comido demais, ou bebido demais, ou feito outras coisas em excesso, que possam ter nos prejudicado, mesmo sem intenção, mesmo que, sem que isso seja considerado uma coisa ruim pela sociedade ou por nós mesmos, mas que, diante da lei divina, poderia e deveria ser evitado. Diga, Jair. Pegando isso tudo que você falou e que o livro também está falando aqui, veja só que coisa interessante. Eu tenho uma amiga que ela tem síndrome do pânico e ela é dependente do cigarro, dependente química do cigarro. Aí eu explicando para ela da gravidade da situação, explicando para ela que quando ela desencarnar ela vai ser vampira, sabe, botando o pingo nos is. E aí o que aconteceu? Mostrei para ela, fiz um cálculo aproximado, que a cada 20 minutos ela botava um cigarro na boca. Então, vou botar o seguinte, você fuma 10 minutos, se você fumar um cigarro 10 minutos, que ela ficava sem fumar, sem fazer nada. O resto dela já fumava. Antes de almoçar, ela fumava, depois de... Era uma coisa incrível.
E aí, quando você começou a falar isso, eu me lembrei dela. Eu falei o seguinte, veio a Covid e ela não pegou a Covid. Eu acho que o obsessor que está com ela, que ela tem obsessores, preservou o corpo dela para continuar a dependência química dela. Isso também existe, né? Então, quer dizer, o caso dela, eu vi assim, foi isso que estou contando agora aqui, que foi um caso de proteção para ele ou eles manterem esse vício. É só isso. Isso que você levantou é bem interessante, que é pouco abordado, né? Esse lado, né, dos espíritos que querem sugar as energias, querem estimular a manutenção dos vícios, né? Pensando com lógica, na nossa lógica, né? É totalmente plausível, né? Pô, qual o interesse deles que ela desencarne e eles percam a fonte do que eles tanto buscam, né? É uma visão bem interessante mesmo. Merece considerar que os vícios e atentados materiais à saúde impregnam o perispírito de miasmas destrutivos, facultando espaço para a instalação de muitas enfermidades, ou, simplesmente, por somatização, ensejando enfermidades que não se encontravam na ficha evolutiva do ser. Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo geram vibriões e bactérias psíquicas que diminuem as forças do equilíbrio da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. É indispensável que as fontes de pensamento sejam vigiadas, a fim de que das suas nascentes não surjam elementos destrutivos responsáveis por incontáveis males que perturbam os seus corpos. Nesse momento, deu entrada um paciente que lastimável situação, porquanto a enfermidade já lhe tomara a organização respiratória, com grande prejuízo para a função cardíaca, em disritmias acentuadas. Nosso mentor convidou-nos a acompanhá-lo à unidade de terapia intensiva, que estava em grande movimentação. Já se encontrava com metade dos leitos ocupados e pairava no ar um tipo de expectativa pessimista. O novo paciente foi acomodado ao leito e, de imediato, passou a receber o auxílio do respirador artificial. Os danos causados pelo vírus eram muito graves e a assistência espiritual do enfermo era de péssima qualidade. Algumas entidades odiendas maldiziam-no e o ameaçavam de forma impiedosa, anunciando seu próximo desenlace para o reencontro além do corpo com as consequências lamentáveis. O desencarnado, apavorado com a consciência de que chegara o seu momento fatal, inevitável deixava-se dominar pelo desespero que mais o perturbava. A desencarnação deve ser um momento de serenidade, a fim de que a ruptura dos liames que vinculam o espírito à matéria densa seja suave, diluindo-se pela falta de fluido vital que mantém a existência orgânica. E aí eu digo eu, Solange, né, indiretamente, sanitamente, passou por isso recentemente, exatamente assim. A morte tranquila da nossa mãe, que foi exatamente isso, diluindo-se pela falta de fluido vital. A vida vai se esgotando, vai se chegando ao fim, porque chegou ao fim. Então, são aquelas pessoas que, como diz, morreu como um passarinho, né? Existe esse ditado. Morreu como uma vela que apagou,
porque segue um ciclo, um fluxo que todo mundo entende perfeitamente, com início, né, um meio e um fim natural, sem interromper. Não uma vela que apaga porque você sopra, porque você quebra ela e não deixa o pavio continuar aceso. Ela simplesmente gasta tudo que tem. E quando deixa de ser vela, não tem mais nada ali naquele ambiente. Foi tudo, tudo se transformou. São 8h29, parar por aqui. Isso é uma figura muito bonita, né, de se entender, de buscar serenidade. Então, o Hermógenes fazia esse trabalho no Hospital do Câncer, aqui no Rio, que ele ia visitar as pessoas. Ele só fazia isso, ele fazia com as pessoas exercícios respiratórios de pranayama. E ele falou que muitas pessoas se acalmavam e algumas melhoraram clinicamente com isso. E a gente volta ao início da nossa conversa. Como é importante você manter a calma, a serenidade, a tranquilidade e compactuar com o universo, dividindo as energias salutares que ele tem. É uma coisa que eu sempre estimulo e incentivo todo mundo a fazer. Respirar com calma, puxar profundamente o que o universo tem a oferecer para dentro de si, absorver aquilo, deixar que aquela energia se dissipe por todo o teu organismo físico e por todos os teus corpos espirituais. E deixa que ao você retornar o ar para o universo, que ele carregue em si os seus desequilíbrios, as suas desarmonias. Ele sabe, o universo sabe lidar com isso. Nós ainda não. Então, essa troca constante de energia é fundamental para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para a nossa caminhada em todas as jornadas. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu sou, vocês me conhecem, facilmente irritável, né? Eu sou pavio curto. E depois de tanto ler, de escutar, de participar das reuniões daqui, eu agora paro e respiro antes de dar meus ataques. E já diminui bastante a quantidade de ataques. Você bota uma musiquinha aí, Silvio? Vou botar. Ou seja, Solange, quando você desencarnar, você vai estar com delta melhor do que quando você entrou. Eu acho Preocupação de sonho de todos nós.